Opa! Salve, salve, JJ! Salve! Abraço a todos vocês que estão conosco na nossa live Consciência Relacional, esse espaço que nós temos reservado para provocações, discussões, alertas sobre a questão da espiritualidade. Espiritualidade, tema, aliás, que eu acho que todos nós, enquanto humanidade, hoje estamos necessitados, carentes, né, de nos envolvermos com isso. E o tema de hoje é bastante significativo, acho que nem todos, eventualmente, de vocês se deram conta. A segunda morte. Você pode dizer, espera um pouquinho, mas se você fala e age em termos de reencarnação, então eu já tive muito mais do que 2 mortes, né? Eu já fui para o plano espiritual e já voltei para esse mundo material inúmeras vezes, seguramente. Mas a segunda morte, essa é a diferença, refere-se à morte do perispírito, à transformação do perispírito. E eu vou, para provocar o JJ e passar uma indicação a vocês, o mais recente livro do autor que a gente gosta muito, cita muito aqui com a gente, que é o Dr. Inácio Ferreira, médico, psiquiatra. O mais recente livro dele, que saiu agora pela editora, chama-se A Segunda Morte de Odilon. Odilon Fernandes, junto com Inácio e outros tantos amigos, estão no plano espiritual, fazem parte de um grupo que, quando encarnados, viviam em Uberaba, desencarnaram, mantêm um laço de trabalho e relacionamento no plano espiritual. Doutor Inácio cuida do Hospital dos Médiuns, trata dos médiuns, fundamentalmente dos espíritos desencarnados no plano espiritual. Doutor Odilon cuida do que ele chama do Liceu da Mediunidade. Seria uma escola no plano espiritual que recepciona espíritos que vão reencarnar com essa missão de desenvolver a mediunidade. E ele, então, nesse livro, JJ e amigos, cita essa segunda morte desse amigo, que é o Odilon Fernandes. Então, você que tiver a oportunidade de ler o livro, vai ver que, ou vai ler, vai perceber que fisicamente, lembre-se que ele é um espírito, mas ele tem uma aparência física. O corpo dele tem braço, perna, aparelhos internos, órgãos internos, é normal. Então, a figura física do Dr. Odilon começa a ficar fragilizada, ele emagrece, o rosto fica mais pálido. Doutor Inácio vai auscultar o coração e percebe que está muito frágil, a tal ponto que, num determinado momento, ele deita lá no seu quarto, reúne o pessoal mais íntimo dele e morre, desencarna. Só que ele desencarna, daí está a segunda morte. Ele está indo para um plano superior. Mas vocês sempre dizem que o espírito não retroage, sem dúvida nenhuma. O que você tem, você mantém, mas o seu perispírito pode mudar. Tanto que aqueles que assistem, leem livros da literatura, principalmente André Luiz, em várias obras você vê criaturas cuja presença, desencarnados, cuja presença física lembra animais, lembra criaturas muito monstruosas, são degradações, digamos assim, mudança para baixo, negativo do perispírito. No caso do Odilon, JJ, ele está tendo uma ascensão. Então, como é que a gente pode simplificar
esse conceito da segunda morte? Como é que você encara, JJ? Na realidade, o próprio Kardec mostra isso, o André Luiz, quando ele estava em Nosso Lar, ele tem um desdobramento e vai até a outra colônia que está a mãe dele. Ele não foi em corpo, ele foi numa projeção do espírito dele acompanhado de parte do perispírito, uma parte mais leve. Então, assim, se a gente olhar a morte como fim, oh, nossa, né? É uma coisa traumática. Se olhar como uma passagem, o que está acontecendo? Você vai passando de estado de consciência mais alto, você vai mudando a tua estrutura física, vai deixando para trás o que não é necessário. Então, no estado de consciência mais inferior, é necessário que você tenha uma roupagem do perispírito mais densa, mais adensada. Nós estamos aqui no estado matéria, né, tendo uma dimensão que nos prende, é uma prisão quase. Nós precisamos de um corpo físico mais denso, como a gente está usando. Mas saindo daqui não precisa. Saindo da esfera espiritual que você vai chegar daqui a algum tempo, você não precisa. E se você mudar de planeta por qualquer coisa, razão que seja, vai para outro lugar, teu perispírito será mudado. Vai ser um desencarne na espiritualidade que você vai ter e vai reentrar uma outra formação de perispírito. Aliás, né, as pessoas perguntam assim, olha, mas você estava em outro lugar, aprontou uma confusão, veio parar nesse planeta no corpo inferior. Mudou. Como você pode sair daqui para um corpo superior? Depende onde você está ou onde o teu espírito vai precisar estar para se manifestar. Ele vai precisar de um corpo psicofísico, né? Uma estrutura, a gente chama de perispírito, corpo etéreo, seja lá o que você quiser chamar, para que atenda essa manifestação, essa interação direta. O espírito não interage direto com a matéria, com os estados materiais. Mas ele precisa de uma interface, vamos chamar assim. Essa interface é o perispírito. Aqui na matéria é o nosso corpo. Desencarnou aqui, chegou no plano espiritual, que a gente acessa mais facilmente. É um corpo ainda semimaterial. Não é totalmente, é um corpo semimaterial. Vai sair de lá, vai para o estado de consciência mais alto, vai ter que deixar parte ali, vai se desfazer, vai ascender a um. Vai ter um outro tipo de corpo espiritual lá? Vai ter. Porque ainda assim ele precisa de um tipo de manifestação. É mais sutil que esse? Sim, claro que é mais sutil. Porque não precisa ter contato tanto com esse processo material. É um processo mais sutil. Então a gente começa a entender que o desencarne faz parte de um processo natural. Uma troca de roupagem, troca de estado de consciência. Aquela roupagem não é mais necessária. Desfaz-se ela e você assume outra. Né? Claro que depende do nível que você está, ele é um pouco mais traumático, né? Porque a ruptura é mais traumática, é mais pesada, é mais densa. Em outras, é mais tranquilo. Mas é um processo natural, quer dizer, você pode estar lá tranquilo na coluna espiritual, você fala, vou ascender, nossa, evoluiu, né? Puf, vai largar aquela tua roupagem, parte daquela estrutura semimaterial que vai ficar, você vai para uma outra estrutura. Deu mal aqui na Terra, vai ter que mudar. Você vai ter que mudar a tua estrutura quase que completamente. Depende aliás, desculpe, aliás, a gente comenta, né? A vinda de Jesus, né? O encarne de Jesus, um espírito que era só luz, como é que ele degrada, né? A sua essência, como é que ele diminui a sua beleza, a sua luz, para encarnar num corpo físico, que era a realidade nossa aqui, né? Tanto que se diz, ele veio para um lugar pior, né? Ele estava Sim. numa dimensão menor, veio para uma situação pior. Tanto que fala que o principal... eu brinco muito. Você colocou um motor de Ferrari numa casca de Volkswagen, né? Então, Jesus não ia conseguir viver encarnado muito mais do que 33 anos. A sua estrutura não permitia, porque era muita energia para um corpo muito limitado, que é o nosso físico. Você imagina o adensamento dele para chegar no corpo físico. Foi descendo esferas, deve ter sido um processo doloroso para ele e lento, porque vai descendo, não é que ele veio, vou lá e já vamos, não. É um processo de adaptação. Então, veja o sacrifício que esse espírito fez, basicamente voltando à lama para poder ajudar a gente, né? Descendo na lama para poder ajudar.
E a gente não avalia esse esforço, né? Não. Então, assim, é um processo que, de ida e de volta, ele funciona. Ah, o espírito lá da autoesfera pode vir? Pode. É difícil? É, porque o que justificaria vir? O que ele ia conseguir mudar, né? É difícil. Mas, para a gente, é interessante que a gente está fazendo um caminho inverso, o caminho de sair do corpo material, depois de um tempo, depois umas batidas idas e vindas de encarnação, umas 200, 300, 400, sei lá. Olha, Eustáquio! O Eustáquio vai estar fichinha perto da gente. Aí a gente passa para o desencarne, nessa espiritualidade que a gente acessa, que conhece, para uma coisa mais etérea. Né? E lá também deve ter sua fase de mudança. Até quando? Quantos estados de consciência tiver. Qual a possibilidade disso? Infinitas. A gente tem que entender que tudo no universo é infinito, nada é restrito, tudo é infinito. Então, infinitas possibilidades. Como infinitas possibilidades de reencarnações diferentes. Coisas que talvez se a gente olhar e falar assim, nossa, mas é possível isso? É. Nós estamos acostumados a um padrão que a gente conheceu, o básico do básico. Né? Mas a vida no orbe terreno é alguma coisa mais, vamos dizer, complexa do que a gente imagina, entre espiritualidade e materialidade. Aí, isso me permite uma provocação, JJ. O Chico Xavier, comentando certa vez da diferença entre nós encarnados, né? Do espírito masculino e o feminino. O feminino, com a questão da maternidade, do parto, né? Há uma diferença, digamos, de karma, digamos assim. O espírito feminino sofre fisicamente mais do que o masculino. Então, ele comentou, mas isso vai ser por pouco tempo. Daqui a algum tempo, 200 anos, não vai mais, a mulher não vai ter mais a necessidade de parir a criança. Um grande útero será colocado num hospital e o espírito sai de lá. Falando isso para nós aqui hoje, parece uma coisa realmente absurda, né? Dependendo de quem está te ouvindo, ele vai querer colocar uma camisa de força em você. Mas tudo é evolução. Para essa nossa realidade, a gente tem esse processo, né? No futuro... mesmo porque o processo da gestação no ventre da mulher, ele envolve todo um processo de readaptação, de provas passadas, de processos passados. Então, é a troca de carinho inicial, é o aconchego, é todo um processo que ainda é necessário, por quê? Porque o nosso débito é grande. Exato. Então, essa necessidade psicológica do feto e da mãe é fundamental hoje. Sim, o processo todo envolve não é só o processo físico, né? Mais que isso, é o processo todo de realinhamento espiritual com energias, de acolhimento, aquele espírito que era rebelde, que você abriu os braços, então quando ele vem para o teu útero, começa todo um processo de aceitação de energias, de troca de energias. Isso é um exemplo, né? Mas soma-se a isso aí milhares de situações diferentes, de rebeldia, de repulsa, de não aceitação, mas essa experiência física ela é necessária ainda. Quando nós chegarmos no nível que isso já não é necessário, então provavelmente não vai ter todo esse sofrimento, vai ser diferente. Provavelmente nós não veremos isso tão cedo. Não o processo físico. Com essa carcaça, não. Não será tão cedo, não, porque demanda um tempo ainda. Há uma grande necessidade ainda. Uma dessas lives a gente vai falar sobre o umbral que você vizinha da gente. Muitos espíritos nas últimas etapas, nas últimas chances, nas últimas oportunidades, eles têm que se lançar uma experiência de praticamente, não um recondicionamento, mas um reaprendizado do processo emocional, do processo de contato, né? Vamos dizer assim, para poder se redimir. Redimir é um termo meio pesado, mas é o que mais vem nesse momento, se redimir todo o processo de agressões que fizeram acontecer, o que passaram, o que sofreram. Então, é um processo ainda que está... Esse tipo de laço, ele ainda é necessário. Vai ocorrer por um bom tempo ainda, com certeza. Então, para aqueles que se interessarem, livro do Dr. Inácio Ferreira, a editora é a LEP, Livraria Editora Espírita
Pedro Paulo, A Segunda Morte. Bastante interessante. Nesse livro tem esse tópico, mas também tem algumas observações bem interessantes, reflexões que o grupo do Dr. Inácio faz com aquilo que ele chama, digamos, a confraria de Uberaba, né? Porque na última reencarnação todos eles estavam em Uberaba. Aliás, é muito interessante, né, JJ? Minas Gerais, Uberaba, quantos espíritos voltados à questão espiritual, do desenvolvimento da mediunidade, as informações, são de Olha, Minas Gerais, né? tem tudo a ver com o que aconteceu ali, né? Tem tudo a ver. Nada é por acaso, né? Não. A gente sabe disso, que já fez coisa por lá também, sabe como é que é, né? Coisa tem que ser trabalhada lá. Então, é um aspecto, é um alinhamento interessante isso, né? Você olhar e perceber assim, não, eu vou desencarnar, mas não vai ser só assim, não, vou continuar, né? Então, à medida que você almeja subir esferas de consciência, claro, pelo merecimento, né? Não é só querer, né? Você precisa ter merecimento. Lembra-se que André Luiz só conseguiu ver a mãe dele depois do merecimento lá que ele teve, e conseguiu se desdobrar em corpo, deixou o corpinho dele dormindo lá em nosso lar, e foi numa outra estrutura perispiritual mais leve, com o espírito visitar a mãe. Então ele se desdobrou. Aliás, JJ, o Inácio Ferreira, em um dos seus livros, ele comenta isso. Ele quis, onde ele está no plano espiritual, ir a nosso lar. Ele não conseguiu ir volitando, não. Teve que pegar, né, um avião, um equipamento, ele não fala o nome do equipamento, mas pegou um avião e foi levado para nosso lar. Ou seja, a vibração dele, a energia dele não é compatível com o nosso lar. Eu falo nosso lar porque é o Hotel 7 Estrelas que todos nós gostaríamos, ao desencarnar, de visitar, né? Mas não temos esse padrão de energia. Então, existem outras colônias, até acima de nosso lar, diferentes, né? Então, assim, como é o universo, é uma infinidade de casas, né? De situações, de frequências, de estados de consciência. Então, é claro que é um mérito, você deixa o corpo espiritual seu lá na espiritualidade mais densa e vai para outro mais alto, né? Mas é tudo por mérito, é o espírito, é o crescimento. Não é assim, eu quero fazer uma ascensão, vou parar lá, não. Você não vai voando assim, né? Mesmo porque a tua densidade vibracional não permite você acessar. Não é porque você não pode, é que você não consegue chegar lá. Nossa, na espiritualidade a pessoa é tudo rígido, não pode fazer. Não é questão do poder, né? É aquele negócio, você não consegue chegar. Sua perna não estica até lá aquela frequência. Então não adianta, você tem que ser levado de alguma outra forma para chegar naquele local. E ainda assim não pode permanecer muito tempo. Por quê? Porque a própria frequência local acaba desequilibrando você. Tem essa ainda. E tem o caminho inverso, não é tão estranho, eventualmente você que está vendo e ouvindo informações pela primeira vez, não é tão estranho. O caminho inverso também. Na hora que André Luiz vai para dimensões mais pesadas, ele anda, né? Não vai voando, ele anda, a respiração fica mais difícil, mais pesado, o ambiente é todo mais carregado, porque ele está numa dimensão inferior. Sim. Mesma coisa quem vai para uma dimensão superior. Eventualmente, você não tem a leveza necessária para poder chegar nessa dimensão. Então, ou você é levado por desdobramento, e às vezes nem por desdobramento você está em condição de. Né? Nem por desdobramento. A gente tem que pensar o seguinte: nosso espírito ele tem vícios, ele tem problemas. E como você sai para campos energéticos mais sutis, essas vibrações são extremamente perniciosas para o ambiente. A gente fica lançando isso, a gente fica, né? Então você é você aqui, e daqui a pouco lá na espiritualidade você é a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Não vai, cheguei na espiritualidade, bem, agora você então é um ser de luz. Aliás, foi bom você falar isso. Muito de nós pensa que ao morrer, ao desencarnar, acabou tudo, né? Deixo aqui todos os meus problemas
vou livre, leve e solto. Vai sentir uma coceira nas costas e, pluf, 2 grandes penas nascem. Não, não é assim, não. Não nasce, não. Por isso que, então, assim, quando você, mesmo sendo levado, por que você é levado? Primeiro que você não consegue essa ascensão sozinho. E segundo, você não é protegido, você é bloqueado mesmo, para que você não cause problemas, né, no ambiente que você vai. Então, é todo um processo de cuidado e que também não desequilibre você, porque você entra num campo de energia alto, né, tá doido. Aí você toma alguma coisa e fica doidão. Aí que você não consegue mais, perde completamente noção. Então, tudo uma questão de equilíbrio, para que não haja desequilíbrio, desarmonia. Né? A palavra-chave é essa: na espiritualidade procura se manter a harmonia. Ainda assim, acontecem grandes problemas, mas procura se manter a harmonia. Então, desencarnei, puf. Não, não é assim, desencarnei, puf. Você continua sendo a pessoa. Tanto que você fica num nível de vibração que é de acordo com as suas emoções, suas sensações, seus pensamentos. Fica ali. Né? Começou a melhorar, vai se trabalhando, tal, bom, aí você vai ou volta para uma encarnação para, né, se reestruturar no processo educativo, ou até vai para uma outra região diferente, mas há muito custo, há muito trabalho, trabalho o quê? Pega lá, fica limpando o hospital do Inácio? Não. É trabalho interior. E se vocês pegarem, prestem bem atenção, as obras de André Luiz, somente que ele descreve a espiritualidade, e os outros mais recentes agora, o que faz a pessoa crescer na espiritualidade? É quanto ele trabalha, quanto ele vai para um Brown, volta, quanto ele carrega, o bônus dele. Como é que aparece o bônus dele? É interessante observar isso. Presta bem atenção. Se vocês não prestarem atenção ainda, comecem a prestar atenção, vão lá e vão ler de novo. Grifa. Eu sempre falo, grifa no livro. É a aceitação. É a aceitação. É um movimento-chave para você crescer. Se é um movimento-chave para você crescer na espiritualidade, por que também não é? Será que não é a aceitação que você não está tendo, que não está mantendo você grudado em alguma coisa? É a aceitação das coisas, da situação. Então, assim, André Luiz, em vários momentos, encontra pessoas que ele não identifica, mas a pessoa se apresenta e fala, eu sou tal pessoa. Aí ele muda a postura e fala assim, nossa. Aí ele começa, é assim, um processo de aceitação atrás do outro. O mentor dele, que acho que por um acaso também chamava Inácio, né, um dos mentores lá, que trabalhava com ele lá, acima dos outros, ele era um coordenador, acho que até um governador regional também. Ele vai para uma encarnação obscura. Aí fala, mas vai para a Terra, nessa, o que ele vai, né? Ele vai resolver uma questão pessoal. Aí o André Luiz insiste, e aí quem está com ele explica. Depois de todo esse tempo de trabalho aqui, ele aceitou a necessidade de voltar e conseguir resgatar aquilo. Então, aceitação. Então, olha que interessante. Nas entrelinhas das obras psicografadas, vem a informação-chave para que nós possamos crescer. A aceitação das coisas. Não é resignação, cuidado. É aceitação. E quando a gente fala aceitação, é aceitação de você mesmo, como você é, né? Para que você aceite você, se reconheça você quem você é, que você é muita coisa. Então, essa aceitação das situações, dos desafios, é que faz com que você cresça e ganhe bônus horas na espiritualidade. Fiquei 10 anos na coluna espiritual. Vai ganhar uns 2 bônus horas. Mas você entra nesse processo de aceitação, de convivência, você vai encontrar todo mundo que você bagunçou aqui, você vai cruzar, o termo certo é vai cruzar pelos corredores. Né? Você vai acabar cruzando pelos corredores. Mesmo que você... E haja corredor. Mesmo que a coluna espiritual é grande, porque aquilo é grande, né? É grande, mais que vocês imaginam, você vai acabar cruzando. É como aqui em São Paulo, nunca vou cruzar com a pessoa. No outro dia você está de cara com a pessoa. Então, aliás, assim, você falou em aceitação, JJ, aí vale aquela sugestão que você deu numa das nossas lives. Você fez o exercício do espelho? Pois é. Você se aguenta ficar olhando 10 minutos? Pois é o primeiro processo para você, né, começar a se aceitar a si mesmo. Então, e olha, esse processo lá na espiritualidade ele é fundamental para você deslanchar. Porque você vai ter que aceitar os seus erros, aceitar primeiro como você é, para poder entender os seus erros. Você tem que aceitar como você é, não como vítima ou como algoz, mas
pessoa como você é, com os defeitos, com tantas outras, né? Então, aceitar a si mesmo, aceitar a situação, porque você escolheu esse processo para você. Então, a aceitação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Presta atenção como é que André Luiz se desloca e os personagens em volta dele. Quando eles fazem, eles têm um processo de aceitação de alguma coisa assim, tudo em volta muda. Tudo, tudo. Se somos o reflexo da espiritualidade, interessante, talvez se a gente aceitasse mais as coisas, as nossas coisas pessoais mudariam com muito mais rapidez. É. Essas migrações de espírito de um estado de consciência para outro, ou seja, essa segunda morte, foi porque, com certeza, ele aceitou todo um processo dele. Então, isso levou a uma esfera superior, e assim vai. Então, não é o desafio do conhecimento que o leva para esferas superiores, mas é o desafio da aceitação. E curioso, nesse caso do Odilon, ele desencarnado, a esposa dele na Terra, de uma forma coincidente ou não, vivia com ele no mesmo espaço espiritual, chama-se Dalva. E ele acaba, inclusive, se despedindo dela, porque ela, Dalva, fica no plano em que eles estão e ele vai ascender, né? Então, sim, eu só deixo uma mensagem, JJ, para aqueles que estiverem interessados. Na contracapa desse livro, a explicação é exatamente essa. O desenlace do amigo e benfeitor Odilon Fernandes, convocado que foi às esferas superiores, e vai passar a habitar na companhia de espíritos de sua estirpe espiritual. E aí ele complementa que esse exemplo, que essa mudança, sirva para nós, amigos encarnados e desencarnados, como um incentivo, a fim de que possamos nos esforçar para seguir também os seus passos. Seguramente, muitos também farão esse processo de ascensão, outros tantos também farão o processo de descer, né? E não de subir. JJ, segunda morte. Eu acho que não é um assunto tão esotérico para a grande maioria, né? Dá para a gente... É pouco meditado, vamos chamar assim. Mas ela existe. O processo com a terceira, quarta, quinta, aí depende do estado de consciência que você vai atingir. É uma coisa normal. Não é assim, nossa, aconteceu... Normal. Como existem níveis de consciência aqui, lá também é uma sequência, né? Lá na espiritualidade também tem consciências mais avançadas, menos, estados mais latentes, menos latentes. Tem. Isso aí. E adapta isso ao seu corpo espiritual. É isso, gente. Só para fechar, lembrando que o jesuíta Pierre Teilhard de Chardin dizia: nós não somos uma alma que está num corpo, né? Aliás, nós não somos um corpo que temos uma alma, ao contrário, nós somos uma essência, alma, espírito, ocupando esse corpo. Num outro momento, eu vou ocupar um outro corpo, numa outra dimensão. Em outras palavras, nosso status é: estamos aqui na matéria. É um status. Exatamente. Você pode mudar isso a hora que você quiser. Basta da sua aceitação, só isso. Ok. Até lá, gente. Boa a todos, JJ. Até a próxima.